Muito boa tarde, pessoal. Tiago Oliveira por aqui. Estamos dando início hoje a mais um Café com RH. Momento esse que a gente traz convidados especiais, né, e convidadas especiais também, para a gente bater um papo, para a gente conhecer gente que é da gente, né? Pessoas que inspiram, que é muito valioso que a gente possa dar um pouco desse palco para essas pessoas, para que essas pessoas sejam vistas e conhecidas por mais outras pessoas da nossa comunidade de RH e de outras comunidades também. Então, a ideia aqui, através desse café, é compartilhar conteúdo, é conhecer gente boa, gente que manda muito bem no que faz, pessoas que inspiram, para que a gente possa compartilhar mais conteúdo e que a gente possa elevar o nível aí, do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa atuação com pessoas que são tão experientes quanto, né, que têm aí muito a nos inspirar e a somar. Para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas por aqui, eu sou Thiago Oliveira, atuo como BP, sou consultor de recursos humanos, atuo também com consultoria de carreira, então LinkedIn, como se posicionar de uma maneira assertiva, né? E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para falar de um tema para lá de especial. É uma pessoa que eu já tinha trocado mensagens há bastante tempo, através do LinkedIn, uma pessoa que me inspira muito aí dentro desse mundão, dentro desse universo de RH. E eu queria, antes de chamá-la para esse nosso momento, eu queria falar um pouquinho dela aqui. Óbvio que eu vou deixar que ela fale, mas a gente sempre começa com essa introdução aqui. A nossa convidada de hoje, ela é graduada em psicologia e ela é pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Ela atua aí há mais de 13 anos dentro do RH, atuando em grandes empresas como RH generalista, como BP, e atualmente ela é responsável por toda a estratégia de employer branding na Decathlon Brasil. Prazer e honra imensa de receber aqui Daniele Guedes, a nossa Dani. Seja muito bem-vinda, Dani, a esse espaço. Olá, oi, Ti, obrigada aí. Primeiro, obrigada pelo convite, né? E que bom que deu certo aí. A gente sempre trocou, né, aí nas redes sociais, né? A gente sempre conversou um pouquinho e que bom que deu certo aí esse encontro. Prazer é todo meu e que honra de ter uma convidada de peso aqui com a gente, hein? A gente já tinha trocado ali algumas mensagens, sempre tem esse carinho pelo LinkedIn, compartilhando e acompanhando o conteúdo um do outro ali. Eu falei, temos que trazer a Dani para cá. E numa das turmas de LinkedIn, a gente sempre tem encontros trimestrais, né, para compartilhar um pouco da experiência, para ter alguns aulões. E alguns colegas, né, alguns alunos da nossa turma eles falaram muito do nome da Dani. Poxa, eu queria muito que a Dani tivesse no café, porque a gente sempre deixa essa ponte também para a galera poder trazer um pouquinho do que gostariam de ver aqui em termos de carreira, né, em termos aí de posicionamento. Eu falei, Dani, mais que especial, eu já queria, a galera quer, então vem pra cá, vamos fazer esse momento. E Dani, eu comecei aqui te apresentando, e aí eu acabei sem falar um pouco no nosso tema, né, no nosso tema de hoje, que é um tema muito especial, é um tema que está aí presente na tua carreira. Só que antes de a gente partir para o nosso tema, eu queria entender um pouquinho. Eu deixei de falar alguma coisa sobre você. Tem mais alguma coisa sobre a Dani que você quer compartilhar aí com a galera que está acompanhando a gente? Bom, gente, adorei a apresentação, acho que você me apresentou muito bem, mas eu acho que é isso, assim, moro em São Paulo, né? Tive aí sempre trabalhei em RH na minha, né, desde da minha formação aí na faculdade, sempre trabalhei em grandes empresas e sempre fui muito generalista, né? E aí, essa é a primeira, nesse momento, na verdade, é a primeira vez que eu estou mais focada num assunto, né, numa área específica aí como especialista, que é o tema, né, do nosso encontro também, que eu vou falar um pouquinho aí, que é de employer branding. Muito bom, Dani. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Prazer enorme te ter aqui. E bom, o nosso tema de hoje é um tema muito especial, como eu falei para vocês, né? Então, nosso tema de hoje é Employer Branding, né? Então, poxa, o que é Employer Branding? Quais os benefícios de implantar o Employer Branding dentro da minha empresa?
A gente sabe que tem um público aqui que é de RH, tem um público que também é de negócio, que acompanha a gente. Então, poxa, Dani, eu queria acho que já começar um pouco com essa pergunta, que eu acredito que seja de muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando. É, Conta um pouquinho pra gente, na tua concepção, como você definiria o employer branding e por que você acredita que ele é importante para as empresas hoje? Bom, a gente aqui no Brasil, a gente usa muitos termos em inglês, né? Então, traduzindo, né, employer brand é a marca empregadora, né? Então, a gente tem as empresas e a gente tem a marca que a gente conhece como cliente, né, voltada para o consumidor e tudo, e a gente tem a marca pensando em marca empregadora, né, que é o employer brand. Então, qual é o valor dessa marca, dessa empresa, quando a gente está falando dela como empregadora e não como fornecedora ou produtora, né, de algum produto que a gente vai consumir. Então, quando a gente está falando de employer brand, é como que essa marca é avaliada, pensando nas pessoas que trabalham nela, né? E aí essa avaliação é dos ex-funcionários, dos próprios funcionários atuais, né? Então, qual que é o valor que essa marca traz para quem trabalha nela? É isso que a gente pensa e é mais ou menos essa avaliação aí que a gente tem quando a gente fala de employer branding. Muito bacana, Dani. E acho que eu percebo muito falar de employer branding, não só porque eu sou de RH, mas eu vejo muitas pessoas falarem assim, poxa, recebi uma proposta para ir para a empresa XPTO. E aí a pessoa fica, como que será que é o clima dessa empresa? Como será que é essa empresa? E eu acho que aí a gente entra muito na marca empregadora, né? E tem algum lugar hoje que teria esse acesso para as pessoas saberem um pouco de como que é a percepção dos colaboradores ou de ex-colaboradores sobre uma determinada empresa? Porque eu entendo que no movimento de carreira, isso é muito importante para as pessoas, né? No próximo passo, poxa, a próxima empresa que eu tô indo, quem tá de fora consegue ter também essa visibilidade da marca empregadora, ou é algo que, assim, cara, só quem tá dentro mesmo que tem essa percepção, digamos assim? Um dos pilares, né, quando a gente fala de marca empregadora, é trabalhar a atratividade, né, a desejabilidade das pessoas em trabalhar dentro de uma determinada empresa, né? E graças a Deus, hoje, com a tecnologia, as redes sociais, a gente tem meios aí de saber um pouco, né, como que é trabalhar em alguma empresa que a gente tenha interesse. Né? Então, hoje a gente tem o próprio LinkedIn né, a gente consegue ali, né, ver o que as pessoas postam, né, sobre determinadas empresas. E a gente também tem que é a maior ferramenta aí, o Glassdoor, né, que é a ferramenta onde as pessoas elas dão nota efetivamente para a empresa, né, que elas trabalham ou que elas já trabalharam. E ela é utilizada hoje para isso, para quando alguém tem alguma entrevista, né, tá pesquisando aí em fazer uma mudança de carreira, né, tá olhando o mercado exatamente para isso, porque essa ferramenta as pessoas colocam, né, as opiniões delas, então elas colocam os prós e os contras desta determinada empresa e até tem um campo de conselhos, né, para a diretoria, então a pessoa pode colocar ali alguma coisa que ela acha importante, e ela dá nota para algumas áreas, né, dentro do Glassdoor. Então, por exemplo, remuneração e benefícios, qualidade de vida, cultura, diversidade. Então, a empresa ela é avaliada, na verdade, dentro desses quesitos. E aí você tem um cheiro, na verdade, né, do que de como a empresa lida, né, com esses determinados assuntos, né, e como tem ex-funcionários e funcionários atuais, né, até dá para você fazer alguns filtros, né, filtrar só funcionários atuais, quando você está pesquisando alguma coisa, né, porque às vezes a gente sabe que a pessoa que sai, às vezes sai um pouquinho de raiva e dá aquela pesada ali, né, na mão ali, né? Mas eu acho que toda a informação que está ali é válida para você fazer a sua avaliação, né? Porque o que a expectativa ela é muito individual, né? Então, o que para mim é importante numa empresa
pode não ser tão importante para uma outra pessoa. Então, ali dá um panorama um pouquinho geral ali de como que essa empresa enxerga alguns temas que são importantes, né, para algumas pessoas. Muito bom. E eu acredito muito, Dani, que isso se retroalimenta, né? Porque a gente tem, para a gente, quanto RH, é muito importante ter todas essas informações para a gente pensar num plano de ação, ou para a gente entender, cara, qual caminho que a nossa cultura está indo, qual caminho que a nossa empresa como um todo está indo. Então, acho que tudo isso se retroalimenta. Para quem está de fora, entrando, quanto para quem está dentro, ou para quem talvez esteja saindo para um outro movimento. Então, é o que você falou. Eu sempre costumo falar pra galera, fez uma entrevista numa empresa, deixa lá, vai no Glassdoor, né, salva, né, coloca ali todas as informações. Poxa, passou no processo seletivo, traz detalhes. Acho que isso é importante para quem talvez esteja em alguns steps antes de você, digamos assim. Acho que isso ajuda muito. É a mesma questão quando a pessoa sai da empresa. Então, poxa, sair da empresa, eu não acho que quando eu saio não é o melhor momento para ir lá no Glassdoor avaliar. Eu sempre costumo falar, espera aí uma semaninha, aí você vai mais calmo, né? A razão e a emoção ali num equilíbrio, acho que é o melhor momento, porque é um momento muito sério, um momento de avaliação, um momento que você vai deixar ali a tua percepção mesmo, que é importante, que se retroalimenta nesse contexto como um todo. E Sim. aí, E é importante, as avaliações elas são anônimas, né? Até certo ponto, assim, né? Porque você não coloca o seu nome, né? Você coloca o cargo que você exercia, né? Ou exerce, a localidade, né? Quanto tempo mais ou menos você ficou na empresa. Então, é anônimo, você não se identifica. O que facilita a transparência, né? Na verdade, né? As pessoas serem sinceras, né? Principalmente para quem está dentro da empresa ainda, né? Ajuda bastante. exatamente. Eu vejo muitos benefícios quando a gente fala de marca empregadora, de employer branding, por exemplo. Acho que vejo muitos benefícios que se retroalimentam, para a gente de RH, quanto para quem está de fora, e quer entender um pouquinho ali das percepções. Acho que entendendo um pouco dessa linha, Dani, teve uma pergunta muito bacana que veio lá no Instagram, quando eu abri caixinha de perguntas antes da nossa gravação. Quais são os principais benefícios que você tem observado com as aplicações das estratégias de employer branding hoje, por exemplo, na empresa que você atua? Você já tem percebido alguns principais benefícios em algumas estratégias ali que você adotou? Sim, bom, acho que a maior de todas é uma maior atratividade na hora de recrutar, né? Assim, então, é, os próprios colaboradores são os maiores promotores da marca, né? Então, quanto mais eles estão engajados, quanto mais eles estão satisfeitos ali, né, no dia a dia de trabalho deles, mais eles vão ser promotores. Então, na mesa do bar, no restaurante conversando com os amigos, nas redes sociais, né? Então, quanto mais se trabalha esse tema, mais você percebe, né, que as pessoas ali, os próprios colaboradores, organicamente, começam a transbordar isso, né, que eu falo bastante disso, assim, às vezes a gente sabe que as pessoas têm orgulho de trabalhar naquele lugar, elas gostam de trabalhar naquele lugar, mas elas guardam aquilo para elas, né, elas não divulgam, e quando você começa a traçar algumas estratégias em relação ao employer brand, parece que dá um gás, assim, um ânimo, e aí as pessoas começam a colocar isso para fora, e aí você começa a atingir outros públicos que você não atingia antes, né? Então, você passa a ser mais atrativo, né? Então, as pessoas começam a querer saber mais um pouco da empresa, como que é trabalhar, como eu faço para me candidatar, que tipos de vagas que tem, né? Então, acho que as pessoas, elas começam a ir atrás, e aí isso tanto aumenta a taxa de atração, como também diminui os custos com o recrutamento e seleção em si, né? Porque você acaba fechando uma vaga mais rápido, né? É, e aí, outro que eu acabei já falando por tabela, que é o aumento do próprio engajamento dos colaboradores. Então, colaboradores mais engajados aumenta a produtividade, né? Então, assim, além de você atrair mais pessoas,
você também tem uma diminuição ali, né, do custo do próprio recrutamento, né, para você fechar as vagas mais rápidos, mais rápido. E além disso, você tem, que eu já acabei falando, mas do aumento do engajamento dos colaboradores, e isso acaba tendo uma consequência de uma maior produtividade também, né, no dia a dia ali, redução de custos em relação a turnover, em relação ao absenteísmo, e o que é muito legal, que é o fortalecimento da cultura organizacional, né? Porque toda ação de employer brand, ela está diretamente ligada à cultura da empresa, né? Você vai fazer alguma ação, sempre que fomente, né, traços da cultura organizacional. Então, isso acaba impulsionando mais, né, a cultura também, né, e divulgando mais a cultura, tanto internamente como, né, externamente também. E eu acho que é algo importante de se falar também que quando a gente está falando de atratividade, quando a gente mostra mais a marca e o que é importante para aquela determinada empresa, o que ela valoriza, né, e tudo, ela atrai, mas aí ela vai atrair mais as pessoas certas, que têm um fit melhor, né? Então ela deixa muito claro o que é importante para ela e o jeito que ela trabalha, para as pessoas entenderem se elas se identificam com aquilo mesmo ou não, né? E aí ela vai atrair, ela vai ser mais assertiva, na verdade, nessa atração, né? Então, quanto mais informação você dá, né, de como a empresa trabalha, do jeito dela trabalhar, do que ela acha importante, considera importante, né, de valores e tudo, mais você vai atrair as pessoas certas, né? E não é uma quantidade, né? Porque aqui a gente não está falando de quantidade, a gente não precisa atrair, né, 1.000 pessoas, a gente quer atrair as pessoas certas para determinadas vagas. Muito bom, Dani. Eu acho que você compartilhou aqui um ponto que é muito importante quando a gente fala de employer branding, que é a questão da cultura, né? Então, é, acho que é um ponto bacana de trazer aqui, porque o employer branding, ele não é algo que fica só na porta de entrada ali junto com o pessoal de talent acquisition, né? É uma roda gigante, ela tá passando por todos os subsistemas e se retroalimentando ali um pouquinho de cada subsistema. E a gente tocou nesse assunto de cultura, por exemplo, como você tem percebido esse impacto da marca empregadora, do employer branding com a cultura? Quais manifestações você tem observado entre esses dois pontos tão importantes que se complementam muito ali na jornada do colaborador, né? Sim, com certeza, assim, tudo que é planejado de employer brand, né, é em cima do planejamento do trabalho de cultura que a empresa vai fazer ao longo do ano, né? Assim, não tem como desvincular uma coisa com a outra, né? Então, é, até tem empresas que é a mesma área que cuida, né? Cultura e employer brand, tem empresas que são áreas separadas, mas não tem como desvincular um assunto do outro, né? Então, o que eu vejo no dia a dia são ações muito para serem trabalhados os valores da empresa, né? O jeito de se trabalhar, né? As empresas estão lançando bastante manifestos, né? Que deixam claro isso, né? E que isso está diretamente ligado à vivência, né? O viver no dia a dia aquilo que é colocado na parede, que é colocado, que é falado no onboard, né? Então, porque o employer brand é isso, assim, eu falo que é o acompanhamento, né? Porque que você falou muito bem, não é só a atração, ou não é só o kit onboarding, né? O kit onboarding não é um employer brand, né? Ele é um conjunto, né? Employer brand tem muito mais coisas, Muitos mas enxergam ele é assim, né? exatamente, mas ele na verdade, ele perpassa por toda a jornada do colaborador dentro da empresa, até o offboard, né? Então, a área de employer brand, ela tem interface com todas as áreas dentro do RH.
né? Ela, na verdade, ela olha a experiência do colaborador como um todo ali, né? Da entrada dele, do primeiro contato, na verdade, que ele tem antes de fazer o processo seletivo, né? Ela pensa isso até a saída dele, né? E aí todas as áreas são envolvidas, então DHO é envolvido, treinamento, remuneração, benefícios, a cultura, então todas as áreas dentro de RH elas são envolvidas, não é a área de Employer Branding que vai fazer todo o trabalho, na verdade, né? Ela, junto com as áreas, ela vai, na verdade, acompanhar todos os projetos né, dessas áreas e entender ali, né, o que pode se melhorar da jornada do colaborador, né, nesse sentido. E a cultura, ela perpassa todo o caminho, toda a trajetória. Isso mesmo, Dani. Acho que é um ponto muito bacana aqui, porque é justamente isso. As pessoas tendem muito a acreditar que quando a gente fala de marca empregadora, é mandar o welcome kit para o colaborador, né? Ai, vamos dar um kit de onboard com a nossa identidade visual e perpassa isso, né? É muito mais do que apenas isso. Óbvio que sim, tem um impacto, isso ajuda de alguma forma, mas não é o todo, não é o total daquilo, né? E acho que a gente falou de dois pontos, né? Então, área de atração e seleção, a importância que é o employer branding para trazer essa atratividade, esse engajamento. A gente falou aqui de cultura, que faz toda a roda girar. E eu gosto muito de uma frase quando a gente fala de cultura, acho que é uma frase do Peter Drucker, que é uma frase que ele fala assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. E é muito real, a cultura está presente em tudo, se alimenta de tudo, tudo se alimenta da cultura, acho que parte muito daí. Então, cultura é uma coisa que, independente do subsistema que você atue hoje, RH, a gente tem sempre que colocar a cultura no meio de tudo, porque é o tom que aquilo que a gente está fazendo vai chegar para o outro, né? Então, acho que é um pouco disso. Tem uma pergunta bem legal que acho que se encaixa muito com tudo isso que a gente está falando. A gente falou muito da atratividade, do quão isso melhora, né, o engajamento, quando a gente torna mais atrativo, né, as nossas propostas ali. Hoje a gente fala muito, Dani, acho que a gente até compartilha outro com um pouco de figurinha com relação a isso, que são as gerações, né? Então, hoje as empresas têm uma diversidade muito forte de gerações, que para algum que acabam de uma certa forma uma geração tendo um pouco de conflito com a outra, e a gente tem que saber fazer toda essa entender toda essa linguagem, todos esses estilos. Quando a gente fala aqui nas gerações e no employer branding, vamos pegar um recorte, por exemplo, da geração Z. Quais são as principais características que você observa hoje que a geração Z busca numa empresa, busca no empregador, e como o employer branding, com toda a sua estratégia aí, pode atender às expectativas dessa geração Z, né? E de que maneira aqui, dentro de tudo isso, de que maneira a cultura e esses valores, né, da empresa são comunicados para, de fato, atrair essa geração, em específico a geração Z, para dentro dessa empresa. Sim, eu acho que assim, primeiro de tudo, né, a gente precisa saber qual é o público que a gente quer atingir, que tipo de público, né, para a gente depois começar a traçar as estratégias, né? Tudo bem, é a geração Z, mas exatamente, né? Porque está em todo lugar, né? Então, vamos pensar aí em o que a gente quer. Primeiro, a gente tem que desenhar exatamente esse perfil, né, da persona, né, de quem a gente quer. E aí, a gente tem que entender que essa geração é uma geração que já nasceu dentro, né, da internet e que consome esses conteúdos, né, ao contrário das outras gerações que têm outros meios, né, de consumir e que foi aprendendo ao longo do tempo. E aí é algo que eu acho que as empresas estão começando a fazer agora, que é usar as redes sociais.
as redes sociais não quer, porque o LinkedIn ele é conhecido como uma rede social corporativa, né? Então, ok, beleza. Então a gente vai usar o LinkedIn para employer brand, mas essa geração, ela muitas vezes não vê o LinkedIn, ou o público muitas vezes não está no LinkedIn, né? Então, como que a gente chega até essa geração, né? Então, tem empresas que usam o TikTok, por exemplo, né, para atrair esse público, o próprio Instagram, né? Tem empresas que têm um Instagram próprio de carreiras, né, para conversar com esse público. Então, acho que a gente vai traçando estratégias para conseguir chegar a esse público, e eu acho que o mais importante, que eu já falei um pouquinho, que é você deixar claro o que você quer dessa pessoa, como é trabalhar nessa empresa para essa geração. Que essa geração é a geração que vai escolher exatamente aonde quer trabalhar. E se não tiver bom, não tem problema nenhum, né? Assim, ela vai simplesmente pedir demissão e beijo, tchau. Então, eu acho que nesse sentido a gente buscar aonde eles estão. Então, ai, eu quero atrair essa geração, onde está? Essa geração gosta de coisas, vídeos rápidos, né? Não é textão, né? Então, pensar em modos que a gente, emoji, né? Então, eles usam muito. Então, pensar em como a gente consegue se comunicar com essa geração, e o mais importante é contar exatamente como que é trabalhar e o que que importa dentro dessa empresa, né? E porque aí eles estão escolhendo, na verdade, né? A gente também vai escolher ali no processo seletivo, mas eles escolhem as vagas que eles precisam, que eles querem se candidatar, né? Que as empresas que eles querem trabalhar. Então, eu acho que é isso. E, lógico, assim, e alinhar as expectativas, né? Porque é uma geração que tem um anseio, né, de crescer muito rápido, né? E eu acho que tem empresas que isso acontece, né? Startups, e é super possível, mas tem outras empresas mais tradicionais que isso não acontece, mas que existem outros caminhos, né? Então, esses dias eu participei de um evento que a gente estava falando de mobilidade interna, né? Então, que talvez esse seja o que as empresas precisam começar a trabalhar, né? Empresas que têm outras filiais, né? Então, começar a fazer essa carreira na empresa que eu trabalho hoje, a gente fala zigue-zague, né? Então, é possível, porque isso é mais um motivo, né, para as pessoas ali, porque às vezes elas gostam da empresa, mas elas só não querem mais fazer a função que elas estão exercendo hoje, né? Então, como que você identifica que é um talento, que é uma pessoa que você gostaria que ficasse, mas você precisa oferecer um outro caminho, né, para essa pessoa. Então, eu acho que as empresas vão precisam, né, começar a pensar não nessa carreira linear que a gente está acostumado, né, das outras gerações que a gente já tinha desenhado, né? Porque hoje em dia eu acho que é isso. Não existe um plano de carreira, né, assim, estruturado. Não existe mais isso. Hoje você, né, pode fazer as transições de carreira que antigamente isso era inimaginável. Você fez psicologia, você vai seguir ali na área do RH, que isso só dá para trabalhar em RH quem fez psicologia, né? Não dá para fazer, ou você vai para a clínica. Então, assim, eu acho que hoje em dia o conceito de carreira mudou. E aí eu acho que as empresas precisam começar a se adaptar para conseguir, eu não gosto da palavra reter, que parece que está amarrando a pessoa, mas para conseguir engajar essa geração que está chegando aí no mercado. Muito bom, Dani. E é justamente isso. A gente fala muito de uma era da personalização. Em todos os subsistemas que a gente Sim, fala, eu acho que todas as áreas, acho que você tem que muito fazer a leitura do teu público para que a gente possa se aproximar o máximo possível deles. Acho que um bom exemplo disso, aí saindo até um pouquinho aqui da visão de RH, é que eu tenho observado de grandes empresas, né, marcas de luxo, que são grandes empresas, que não tinham presença no digital, mas começaram a utilizar do digital para poder fazer suas vendas, para poder fazer seus anúncios, né?
Então, acho que isso é muito legal ver que nas empresas também, no marketing que olha para fora, né, eles também têm trago esse pensamento. Então, não é algo que só permeia quando a gente fala do employer branding, né? É algo maior, é que, mais uma vez, tudo vai se retroalimentando, né? Então, acho que a gente fala de uma era da personalização e continua sendo, eu escuto isso há 2 anos e continua de fato sendo, Sim. muito, muito, muito. Eu digo isso, por exemplo, em RH, porque eu percebo que a área de treinamento teve uma empresa que eu fiz um bem de algum tempo atrás que eles falaram assim, olha, hoje nossa Academy, nossa universidade corporativa, ela não tem só um tipo de conteúdo, ela não tem só trilhas em vídeo, ela tem trilhas só em áudio, ela tem trilhas com vídeo, com animação, elas têm trilhas em texto, então tudo que está num vídeo só tem texto, então entende como a forma de aprender já não é mais a mesma de lá de trás, não é Sim. só o ler, né? Então, acho que a gente pode ver, por exemplo, para ler um livro, né? Tem um livro que você lê ali no físico, você tem um digital que está no teu celular, na palma da tua mão, e você tem um audiobook também. Então, olha as formas que eu tenho de aprender tudo personalizado. Por quê? E hoje é isso, né? Porque hoje Exato, existem testes que identificam como cada pessoa aprende melhor, né? Falando de exatamente, aprendizagem adulta, né? De andragogia. Então, e esses treinamentos é para isso, né? Porque tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo, tem exato, gente, né? Então você começa a disponibilizar os conteúdos de diferentes formas e diferentes conteúdos, né? Assim, hoje em dia não existe mais uma trilha, né? A exato, área de treinamento e desenvolvimento está trabalhando bastante nesses últimos anos, né? Está se reinventando bastante, mas não existe uma trilha definida, né? É muito das possibilidades que você tem, dos seus gaps identificados, né? Porque os gaps não são os mesmos para todo mundo, né? Então você consegue personalizar. exatamente, Dani. Acho que isso é muito legal. E aí, nessa era da personalização, justamente para entrar nesse ponto, as gerações também consomem conteúdos e consomem, e quando a gente fala até de experiência, jornada do colaborador, da percepção que eles possuem de uma marca empregadora, isso também muda. Por exemplo, hoje, entre uma geração e outra, as formas delas escolherem uma empresa, ela muda por essas percepções que está agregado à marca empregadora, né? Então, poxa. Tem geração que vai querer uma carreira, tudo num processo muito de tempo, assim, você vai sentar 2 anos como júnior, 3 como pleno, mais 3 como sênior. Então você tem uma jornada, então o tempo para eles não importa. O que vai importar é a qualidade do que você vai aproveitar tudo aquilo. Já Sim, tem uma geração Z, por exemplo, que é totalmente diferente, assim, eu quero tudo para ontem, vou fazer tudo para ontem. Eu acho que tá tudo bem, cada um tá entendendo ali o que funciona melhor. Só que, mais uma vez, falando de marca empregadora, cada empresa vai ter o seu ritmo e vai ter a sua percepção de carreira, digamos assim, né? Então, acho que entra muito nisso também. O papel das gerações, quando a gente fala de marca empregadora, também tem percepções diferentes, né? E aí, como eu, como empresa, posso, através da minha cultura, através do meu time de RH, fazer muito bem essa leitura de, cara, qual que é o meu público hoje, né? Como que eu estou conversando com essas pessoas? Como que está sendo retroalimentado de dentro para fora, né? Então, porque muitas vezes a gente, como sim, marca empregadora, a gente faz algo achando que na nossa visão de RH, né, é isso que eles precisam, quando na visão de operação da galera que está ali mesmo, às vezes é uma visão diferente. Então, acho que entra sim. muito nesse ponto. Esses dias, assim, não falando de geração, mas de você conhecer o público que você que precisa, né? Esses dias eu participei de um bench e aí estavam falando que eles precisavam contratar para uma fábrica no Nordeste, mas uma cidade muito do interior, tudo. Então, assim, hoje a gente tem as nossas plataformas, né, de recrutamento e seleção, tudo. Hoje ninguém entrega mais currículo na porta, né? Então, o jeito de se recrutar é diferente. E aí, eles estavam dividindo que eles usaram outdoor, rádio e carro de som para atrair as pessoas da cidade. E assim, você falar hoje, você fala assim, putz, mas
ninguém pensa assim, ninguém faria uma coisa dessa, né? O Porque carro do hoje já ovo está todo mundo estaria. conectado, Exato. mas assim, né? Mas assim, naquele momento era o que precisava para aquele público naquela determinada cidade, né? E aí uma das pessoas perguntou para o pessoal que estava apresentando assim: mas como você conseguiu convencer a diretoria que você tinha que pagar um outdoor ou tipo um anúncio no rádio, né? Assim, porque hoje é isso, assim. Não, mas você já não tem a plataforma, né, de recrutamento, o ATS, já não tem a página de carreiras ali, o próprio LinkedIn, né? Mas é isso, assim, dependendo do público e aonde você vai, o Brasil é enorme, né? Assim, eu moro em São Paulo. São Paulo não é Brasil, né? Então, você tem que entender qual que é o melhor jeito de você chegar naquela pessoa que você quer, né? E às vezes não é o jeito que é o mais comum, né, hoje em dia. Exatamente, Dani. Acho que é muito real isso. Eu tinha até falado, né? Se fosse assim, o carro do som daria com altos marketings, né? O carro do ovo, porque na minha rua, acho que a galera que é de São Paulo sabe bem do que eu tô falando. A gente, na época do home office, era o carro do ovo todo dia, no time inteiro. Mas, mas é legal, são formas que as empresas vão se reinventando, né? Com base aí, nas percepções. Mas eu acho que é bem legal a gente ter esse olhar multifacetado mesmo, né, para essas diferentes gerações e a forma como as pessoas em si têm as suas percepções. E Dani, acho que aqui um ponto bem importante. A gente falou do Employer Branding, como ele vai se alimentando ali de cada subsistema do RH, como que isso impacta na cultura, como que eu atraio a geração Z, né, me comunico com ela, como que é passada essa comunicação. E eu acho que eu não poderia deixar de trazer para cá também um ponto muito importante. Eu fiz tudo isso, né? Então, apliquei o Employer Branding, fiz toda essa leitura. Como que eu vou medir tudo isso? Como que é possível medir? Há formas de mensurar? Há formas, lógico, né? Assim, é isso, ele perpassa pela trajetória inteira, né, do colaborador. Então, existem alguns touch points, né, que a gente pode ali entender. Então, o próprio número de inscrições, né, no banco de talentos é um indicador, né, de que você vai fazer uma campanha de employer brand. Vamos ver o quanto que esse banco vai subir, né? Se atingiu o que eu queria, né? O próprio tempo de fechamento de vagas, né? Tipo, depois de uma ação que eu fiz específica para atrair essas pessoas, eu estou recrutando melhor, né? Eu diminuí o tempo de recrutamento, que já são muitos dos indicadores, eles já são as próprias áreas especialistas elas já usam, mas é que aí a área de employer brand ela vai ter um outro olhar, né? Na verdade, pensando ali numa ação que ela fez ou que ela vem fazendo e ver se está tendo algum resultado. O turnover, né? Então, o turnover nos primeiros 3 meses, né? Ver ali como que o pessoal, né, se atraiu, mas a pessoa ficou, e o próprio turnover ali, né, normal, né, se as pessoas estão ficando, quanto tempo elas ficam na empresa, é, taxa que mais? A parte de DHO, né, as avaliações de performance, né? Então, como que tá indo isso, né? Os colaboradores eles estão engajados. Pesquisa de clima é um ótimo termômetro também, né? Ou eu sei que tem muita empresa que faz os pulsos, né? E isso é um ótimo termômetro para você entender como é que tá aí o seu público, né? Que o pulso você pega naquele momento ali, né? Algum tema específico. Então, são ótimos indicadores para você entender ali como é que está o seu público, né? E aí você cruza as informações, vê ali às vezes a pesquisa de clima dá um tema, né, que não foi tão bem assim, então, pô, vamos olhar aqui esse tema melhor, né? E aí é isso, assim, é a área de Employer Brand junto com a área especialista, né? Às vezes é cultura, DHO, né? Então, vai olhando um pouquinho, você acaba cruzando, não tem como essa área você não trabalha sozinha, você trabalha com todas as áreas ali dentro de DHO. E aí,
tem uma interface muito grande com marketing também, né? Que às vezes a área de comunicação interna ela está dentro de marketing, tem empresas que a área de comunicação interna está dentro de RH, né? Isso varia de estrutura para estrutura, mas como é que está o nível de engajamento das ações internas, dos eventos internos, né? Isso é um bom indicador também. É, das avaliações dos eventos, né, que tem na empresa também, né, as pesquisas ali dos eventos, então isso também é um bom indicador. Às vezes tem uma intranet, né? Como é que tá esses acessos dentro da intranet, né, pelos colaboradores? Então, tem alguns indicadores. O que eu aconselho é escolher alguns no início, né? Não sair olhando tudo, porque é muita coisa, mas escolhe alguns ali que a empresa entende que são chaves, né, que são importantes para ela e que tá mais fácil ali, tá mais pronto para ela ir acompanhando, para ir começando a fazer essas análises aí preliminares. E aí depois vai colocando mais, né? Quanto mais a gente olha para dados, mais dados a gente quer, né? E a gente vai agregando aí depois. Acho que muito, muito bom, porque são diversas as formas da gente mensurar. O que não faltam são possibilidades, né? E tudo isso é muito importante para a gente entender para que caminho a gente está indo, como que a nossa marca está sendo percebida pelas pessoas, né? E acho que aqui, Dani, a gente está caminhando para os nossos minutos finais, passa muito rápido, o bate-papo tá muito bom. Mas caminhando aqui para os nossos minutos finais, para a gente fechar recapitulando tudo que a gente falou até aqui, quais dicas, assim, para alguém que está aqui acompanhando a gente, fala, cara, quero sair daqui e implantar um employer branding ou trazer alguma melhoria, né, dentro do employer branding. Num resumo, quais dicas práticas você daria hoje para os profissionais de RH que estão acompanhando a gente aqui, eles saiam melhorando, ou implantando, né, implantando aí o employer branding dentro das empresas? Eu acho que duas coisas que são muito importantes é o poder da observação e de ouvir os colaboradores. Eu acho que de escutar, as pesquisas, porque com certeza a empresa já faz alguma coisa, você tem algum dado ali que você consegue dar uma olhadinha e ter um panorama, né, para partir, né? A partir disso eu vou fazendo outras coisas, mas acho que é observar e ouvir bastantes funcionários, né? E aí pensar nessa história, né? Nessa trajetória que todos os colaboradores, né, passam, é, em pontos de melhoria, né? Pontos que vêm dessas pesquisas ali, de coisas que você pode melhorar, né? E aí também ter um olhar para fora no sentido de precisamos contar a nossa história, né? E aí começar a olhar um pouco, mas assim, se você organiza dentro e se você faz o trabalho de dentro, organicamente essa história começará a ser contada, né, para fora. Então, a minha dica é organiza a casa e aí que essas coisas elas vão acontecer, né? Elas vão começar a aparecer organicamente. Mas também é importante, né, começar a fomentar aí não só existe até uma pesquisa, né, que os conteúdos produzidos pelos próprios colaboradores eles são muito mais visualizados e geram muito mais engajamento do que os conteúdos produzidos no CNPJ, né? Pela empresa, né? Então, acho que é lógico, a empresa ela tem que contar, ela tem que mostrar o que ela está fazendo, mas eu acho que quando você está fazendo o seu trabalho lá dentro de casa, organicamente, os colaboradores eles vão começar a falar também e contar, e isso vai trazer, né, benefícios para a próxima empresa. Como você falou, vai retroalimentando, né, na verdade. Mas eu acho que a minha dica é ouvir e ir atrás de todas as pesquisas, tudo que tem sobre colaborador dentro da empresa. Então, se aprofunde na cultura, né? E entenda do negócio,
né? Entenda do negócio e se aprofunde na cultura, faça ali, passe nas áreas, vocês fazem alguma coisa? Deixa eu ver a pesquisa de clima que veio, se fizeram um evento, como é que foi a avaliação? Olha o Glassdoor, ele tem duas versões, né? O pago e o gratuito. O gratuito ele já dá algumas informações bem relevantes do que as pessoas pensam da empresa. Dá uma hashtag também no LinkedIn ali com o nome da empresa, vê se acha alguma coisa. É, eu acho que. E aí traçam um panorama e escolham. Tudo não dá para resolver de uma vez, né? Então, vai escolhendo pequenos, né, passos ali para no final ali, né? Porque tudo não dá para resolver. Então, vai escolhendo alguns pontos ali para se trabalhar. Um passo de cada vez, né? Isso é muito importante quanto Exatamente. RH. É, acho que a gente falou aqui de dados, acho que também é um ponto muito bacana. Alguns anos atrás eu fiz uma consultoria para uma empresa, e dessa consultoria eu dei um workshop voltado para People Analytics para RH. E costumo muito falar para a galera, e falei muito isso lá, dados falam de pessoas. Então, a gente tem que saber interpretar os dados. Ah, porque a inteligência artificial vai vir para dominar. Eu sempre vou precisar ter um especialista ali por trás para interpretar aqueles dados. Então, eu poderia ter todos os dados que todas as IAs me dessem de marca empregadora, mas nada adiantaria se eu não tivesse uma pessoa ali por trás que é especialista e consegue interpretar tudo aquilo, né? Entender o tom de cada aquilo. Então, acho que quando a gente fala dos dados, né, eles contam histórias. Então, os números, os dados contam histórias. Então, poxa, porque eu tô tendo um turnover muito alto na minha empresa? Cara, será que isso tem a ver com a minha marca empregadora? Então, assim, tudo isso vai contando uma história e tem toda uma storytelling ali que vai conectando. Então, acho que é muito importante, como você trouxe aqui, né, Dani, ouvir as pessoas. Então, ouça as pessoas, tem esse diagnóstico de, cara, vou parar, vou olhar para os números, vou interpretar o que esses números, o que esses dados estão me trazendo e vou ouvir as pessoas, né? Acho que isso é o principal aí. Gostei muito quando você trouxe esse ponto. E Dani, caminhando aqui pro nosso final, a gente teve uma última pergunta lá do Instagram, perguntando se tem algum recurso, algum livro, algum curso mesmo que você tenha feito, que você pode recomendar para quem está querendo se aprofundar no tema? Bom, livro tem Isso é Employer Brand, da Suzy. É bem legal. Ela dá um panorama, né, da área, né, do tema. É bem legal esse livro. E curso, assim, é um tema, né, que está muito em alta, né? Então assim, tem bastante conteúdo na internet. Gratuito, na verdade, você encontra bastante coisa, mas eu gosto, na verdade, do Employer Brand Brasil, né, da associação, e lá eles têm conteúdos gratuitos, na verdade, sobre o tema, eles fazem muito webinar para, né, trazem convidados, então acho que é algo que é um lugar que você consegue boas referências, na verdade, né, bons conteúdos, e lá eles têm um curso de formação, né, de Employer Brand, né? Mas também tem muito conteúdo gratuito, assim, então, e o curso ele aborda, se quer fazer um EVP, né? Que aí é uma parte, né? Na verdade, a gente nem abordou, mas aí é uma parte, né? Do Employer Brand, né? Então, desde essa parte até, né? As ações mesmo que você vai trabalhar ao longo do ano. Então, eu acho que tem muita coisa ali que dá para, não precisa pagar, você consegue consumir conteúdo e aprender bastante. E eu acho que, assim, fazer benchmark, tipo, chama LinkedIn, conexões, chama, as pessoas, elas costumam, a área de RH, eu acho que as pessoas, a comunidade, né, ela costuma ser bem aberta para compartilhar conhecimento, para compartilhar cases, melhores práticas. Então, acho que também esse é um caminho também para aprender.
Somos prova viva disso, né? Estamos aqui Somos, estamos aqui, né? compartilhando conteúdo. Esse encontro é gravado, então a gente está numa sexta-feira, 6h20 da noite, compartilhando conhecimento. E acho que isso é muito lindo de ver na nossa comunidade, né, Dani? Assim, as pessoas que têm esse propósito, né, de vamos compartilhar Sim, conteúdo com a galera. Acho que eu falei num encontro anterior que foi com a Ana, que é psicóloga, né? O quão. Eu tô trazendo muito psicólogo aqui, bom saber. Eu acho que isso é o mais legal da comunidade. Então, poxa, tem uma dúvida, gente, LinkedIn tá aí. Vai lá na barrinha de pesquisa, coloca a área, manda bala. Assim, você vai encontrar bastante gente lá, uma quantidade gigante, se conecta, né? Entenda como chegar nessas pessoas. Acho que não é chegar lá, oi, queria bater um papo com você, fazer um bem. Tem uma conversa introdutória ali. Acho que é bacana você acompanhar um pouquinho do conteúdo para entender o tom da pessoa, né? O quão de profundidade a pessoa tem e tá aberta também a poder compartilhar. Mas no geral é a prova viva que a gente está aqui, né? Do LinkedIn para cá, para compartilhar, para trocar. Acho que isso é muito importante. Dani, você falou do EVP, acho que é um ponto também bem bacana que a gente acabou não trazendo para cá. Resumidamente, para você contar assim para a galera o que seria um EVP, digamos assim. EVP é a sigla, né, de Employee Value Proposition, né? Então, é a proposta de valor daquela empresa. Então, como que as empresas, pelo que você é reconhecido, né? Pelo que aquela empresa é reconhecido. Dar exemplos, né? A Apple é inovação, né? Então, o que aquela empresa, as pessoas buscam quando elas vão trabalhar lá. Quando quando você vai contar para o seu amigo, né, como é trabalhar na empresa, você vai contar algumas características ali, né? Então, o que é mais comum para todo mundo? O que aquela empresa é uma competência daquela empresa que é mais comum para todo mundo? E é em cima disso que é traçado, na verdade, né? Quando a gente chega nesse denominador, né, que é qual que é a proposta de valor dessa empresa, é em cima dessa proposta de valor que é construído, na verdade, todas as ações de employer branding, né, junto com a cultura, né? Então, é, toda empresa tem que ter? Não, mas é importante você saber, na verdade, quais são as suas fortalezas. Essa seria a sua proposta de valor, né? Quais são as fortalezas da sua empresa como marca empregadora, né? Então, como você é reconhecido. Então, é mais ou menos esse que é o EVP, que é a tradução de proposta de valor. Muito bom. Eu acho que o EVP ele ajuda, é como se fosse um SWOT, né? Ele vai te dar tuas fraquezas, vai te Sim, dar teus pontos fortes e você vai interpretando aquilo ali, né? Como que eu posso potencializar o que tá forte e dar atenção porque eu preciso ali, que tá mais crítico, né? Então, eu acho que é isso, é a forma como você é exatamente. visto e percebido, né? É a nossa marca pessoal, se a gente for trazer aqui para o nosso lado, né? É a nossa marca pessoal, é como a gente é visto e percebido, que as pessoas falam da gente nos corredores do mundo aí corporativo. Mas muito bom, Dani. Exatamente. Adorei o nosso momento, nosso bate-papo aqui. Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria compartilhar com a galera que é importante? Não, acho que é isso. Acho que tinha faltado mesmo falar do EVP, né? Rapidinho, a gente acabou puxando o Né? gancho aí no final, mas eu acho que é isso. É uma área, é um assunto que eu gosto muito, e eu acho que é isso. Assim, a gente também consegue levar esse tema para a nossa vida pessoal, né? Para para minha marca empregadora, né? Na verdade. Exatamente. Muito bom. Acho que também dá para pensar nessas estratégias, pensando na nossa marca também, né? Pessoal ali. Muito bom, Dani. Bom, eu só tenho que te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho. Acho que a gente tem uma honra de ter você aqui hoje compartilhando um assunto tão importante que é a marca empregadora. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui hoje já com várias coisas para colocar a mão na massa, já para começar a praticar, construir ali teu employer branding, fazer teu EVP, traçar teu plano de ação, entender como você está se comunicando com as gerações, né, com o teu público. Acho que isso é muito importante. Dani, caminhando aqui para os segundos finais, me conta, como que a galera te encontra hoje aí no LinkedIn, nas redes?
LinkedIn, ele tá como Daniela Guedes. Podem me procurar lá, eu aceito, me dá um oi. Não sou geração Z, né, gente? Eu só uso o LinkedIn mesmo. O meu Instagram é fechado, é pessoal, é TikTok eu nem tenho, eu nem sei usar, na verdade. Mas podem me acionar ali no LinkedIn, que é onde também eu coloco meus conteúdos, né? E aí a gente consegue conversar um pouco mais do assunto também por lá mesmo. Conteúdos muito bons. E obrigada, né, Ti, pelo bate-papo, pelo convite. Espero que tenhamos outros, né, de Com outros certeza. assuntos. E aí fico à disposição também, né, para o pessoal me mandar pergunta, né, e tudo, fiquem à vontade também. Muito bom, Dani. Então, ó, galera quer conhecer um pouco mais do trabalho da Dani, que saiu daqui, que tem alguma pergunta, que queira trocar, sei lá, bater um papo, tomar um cafezinho, procura a Dani. A gente vai deixar aqui, tá no próprio feed, a gente deixa as suas redes também. Então, entre em contato com a Dani. A Dani produz um conteúdo lá do LinkedIn, assim, de altíssima qualidade. Não é à toa que, assim, acompanhei e continuo acompanhando, porque eu sei que é conteúdo de qualidade, a gente aprende muito. Então, Dani, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter topado o convite. As portas ficam abertas. Quando você quiser retornar para falar de qualquer outro assunto, fica super à vontade. Estamos aqui. E gratidão, gratidão a você que está nos acompanhando aqui também. Não esquece, se você não for inscrito, se inscrever, deixar o seu like, isso é importante pra gente. Poxa, manda pro seu time de RH esse vídeo, manda para os seus colegas, compartilha aí. É muito importante pra gente, para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Para que conheça um pouco do que a gente traz para cá, né, do conhecimento que a gente compartilha aqui de forma gratuita e aberta, tá bom? Super abraço, Dani, muito, muito obrigado. Obrigada também.